O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, iniciamos este dia comemorando alegremente a memória litúrgica do Papa São Pio X, um homem que viveu no início do século XX, ali um pouquinho antes foi ordenado sacerdote, vindo de uma família generosa, de muitos filhos, fez-se sacerdote, depois recebeu a graça do episcopado, foi cardeal, bispo também em Veneza e depois então Papa para toda a Igreja por volta ali do início do século XX, vindo a falecer no ano de 1914. A sua vida foi resumida no seu lema de vida, que em latim assim está: instaurare omnia in Christo, ou seja, instaurar tudo em Cristo. E realmente é assim, e foi assim a sua vida, porque em Cristo ele tentou colocar todas as coisas. O início do século XX foi marcado por muitas confusões, muitas filosofias, ideologias que se propagavam e ao longo do século XX vão se firmando, em meio a uma primeira guerra que ali já emergia, as crises internas da igreja e as dificuldades que se padecia naquele momento, e Deus, que é providente, nunca deixa faltar, naquele momento também veio de encontro para com a necessidade de todo o rebanho e colocou este homem sábio, que levou o nome de Pio X, e trouxe à igreja essa firmeza tão necessária para iniciar o século XX, que era tão instável. E o que fez o Papa Pio X? Primeiro, colocou como principal característica do seu ministério instaurar tudo, restaurar, unificar, trazer todos para Cristo. E com isso, era da sua fala frequente, ele dizia que não é possível que um católico não esteja bem formado. E para tanto, ele precisa conhecer a doutrina. E o conhecimento da doutrina se dá mediante um estudo sério, aprofundado, portanto, de um catecismo, de um manual, coisa do tipo. E ele, então, empenhou-se em fazer um catecismo, que até hoje ainda é muito difundido e utilizado e diga-se de passagem, muito prático de ser entendido, o famoso catecismo romano, ou catecismo do Papa Pio X. E com esse manual, ele deixou a igreja também, facilitou muito o ensino da doutrina para as crianças. Ainda hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar os bonitos e muito pedagógicos catecismos ilustrados,
para as crianças, enfim, para entender a fé, ensinar a fé por meio da ilustração, enfim, tão bonito. E com isso, então, ele também facilitou que as crianças pudessem fazer a primeira comunhão já tendo entendido, né, tendo uso da razão, né, aos 6, 7 anos, enfim, por essa idade mais ou menos. E vejam que possibilidade, né, bela, de já na primeira infância, entendendo o valor da Eucaristia, já poder receber Jesus na Sagrada Comunhão. E com isso, né, como dizia o Papa Pio X, quem não tem formação não consegue cumprir os seus deveres de cristão. Fica a nós o convite de, quem sabe, nos empenharmos um pouco mais no estudo das Sagradas Escrituras, da Santa Doutrina da Igreja, para não sermos também tão facilmente enganados pelas falsas doutrinas que infelizmente se propagam de todos os lados e que precisamos, como diz São Pedro, defender, né? É preciso dar as razões da nossa fé. Pedimos, pois, ao Papa Pio X que nos ajude a entender, conservar e difundir a boa notícia, a boa nova do Evangelho, a boa doutrina, e nesse sentido louvamos a Deus por muitas iniciativas pelo mundo afora, além de sacerdotes, muitos leigos colocando canais no YouTube, páginas na internet, enfim, para propagar a boa nova, a boa notícia, a boa doutrina. Deus seja louvado por essa iniciativa, Deus seja louvado pela vida do Papa Pio X e que tenhamos assim a certeza de que, bem formados, melhor podemos amar a Deus, melhor podemos servir a Deus e sua Igreja e assim cumprir melhor a nossa vocação. Vamos, pois, adiante, pedindo ao Senhor neste dia que nos conserve na sua graça. Vamos receber a bênção, pedindo assim a intercessão do Papa Pio X. Por intercessão do Papa Pio X, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.